E aí, pessoal, boa tarde. Muito bem-vindos aí a mais uma aula de matemática dessa nossa quarta unidade, né? Então, é um prazer de novo estar aqui com vocês mais uma vez, né? Em mais uma aula, né, na verdade, aqui de matemática. Queria agradecer aí por vocês assistirem às minhas aulas, por vocês aí estarem aprendendo com aquilo que eu proporciono para vocês. E dizer que a gente continua, tá? Continuamos nossos estudos aqui, nossas aulas, que elas fiquem mais dinâmicas daqui para frente, que vocês consigam aí sanar todas as dúvidas que vocês obtiverem aí, demanda dos nossos conteúdos. E para isso que os nossos professores estão aí nos grupos do WhatsApp, né? Eles estão aí para tirar a dúvida de vocês, vocês estão em sala de aula, já tem um contato maior com o professor. Então, vamos lá, né? Vamos começar mais essa aula, que é a nossa aula 3, né? Dessa quarta unidade. Na verdade, nem terceira unidade é mais, é a nossa quarta unidade. Então, é a nossa terceira aula, beleza? Então, vamos lá. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Na aula passada, para quem lembra, né? Nós estudamos um pouquinho aí sobre, né, a questão de como você colocar os números racionais em uma reta, né, em uma reta numérica. Como a gente vai fazer isso? Então, foi aquele que a gente viu lá na semana passada, na aula da semana passada. E que, inclusive, acredito que durante a semana ou durante alguns outros dias atrás, vocês já tiveram aulas parecidas aí com os professores da sua turma, né, da sua escola, certo? Mas hoje nós iremos aprender ou reviver aquilo que a gente já aprendeu lá no terceiro bimestre. Quem aqui lembra multiplicação e divisão de frações? Se você lembra, se você aprendeu como é que fazia aquilo ali, então você sabe fazer uma multiplicação e uma divisão também de números racionais. Tá? Mais uma vez dizendo a vocês, qual é a diferença de um número racional para um número decimal? Na verdade, existe apenas uma única diferença, que é a maneira como ele se apresenta. Tá? O número racional ele se apresenta em fração e o número decimal ele se apresenta usando ali uma vírgula. Porém, os dois representam a mesma situação. Tá? Se cair alguma pergunta sobre isso na atividade, você vai saber responder. Beleza? Então, vamos lá relembrar um pouquinho sobre como fazer a multiplicação de números racionais, que também tem muito a ver aí com a multiplicação de frações. Então, ele diz o seguinte, ó, na multiplicação de frações, devemos multiplicar os numeradores com numeradores e os denominadores com os seus denominadores. Como assim, professor? Você vai multiplicar quem está em cima por quem está em cima, quem está embaixo por quem está embaixo aí dessa fração, para ficar mais no popular e a gente conseguir aprender de maneira mais fácil. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Observe que eu tenho duas frações. 3 sétimos, olha aí a leitura da fração, 3 sétimos multiplicado aí por 6 quartos. 6 quartos. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar os dois números que representam meus numeradores, que são aqueles que estão na parte de cima, e vou multiplicar eles. E depois eu vou pegar os dois números que estão na parte de baixo, que são meus denominadores, e vou também multiplicar entre si. Então, fazendo a multiplicação, ó, 3 vezes 6, que são os meus dois denominadores, eu encontro o número 18. E eu fazendo na parte de baixo, aí, que são os meus denominadores, 7 vezes 4, eu encontro o meu outro número, que no caso é o 28. Então, com isso, eu consigo terminar, consigo dizer que 18 28avos representam a multiplicação das frações 3 sétimos multiplicado por 6 quartos. Tá? A outra, vejam que ele pegou o mesmo exemplo, porém ele simplificou esse exemplo. Observe que ele é idêntico, né? Ele é idêntico até chegar no meu resultado, que é 18 28avos. Tá? Então, o que foi que ele fez a partir daí? Ele pensou o seguinte, ó, eu posso pegar tanto o número 18 quanto o número 28 e dividir por 2. Por que eu posso dividir por 2? Porque os dois números, tanto o número 18 quanto o 28, são números pares. E números pares, eles podem ser divididos por 2. Então, dividindo 18 por 2, eu encontrei o número 9 que está aí na frente. E dividindo-se 28 por 2, eu encontrei aí o número 14, que fica também na parte de baixo, que no caso é meu denominador. Então, tanto a resposta de cima, 18 28avos, quanto a resposta de baixo, 9 14avos, representam uma multiplicação de racionais
idênticas, representam o mesmo resultado. O que vai diferenciar aí é a questão de quê? A questão da simplificação daquela fração. Eu simplifiquei dividindo por 2 ali os meus dois resultados que eu encontrei. Certo? Acho que vocês lembraram aí como é que faz uma multiplicação de frações, que também é uma multiplicação de racionais. E agora eu vou avançar para uma outra, que é o quê? A multiplicação de números decimais. Se aqui eu tinha os racionais, aqui agora eu tenho os números decimais. Tá? Qual a característica dos números decimais? É apenas a vírgula, tá? A maneira como ele se apresenta. Então, vejam que eu vou pegar o seguinte, ó. Ao multiplicar, né, esses dois números que são decimais, nós devemos estruturar o algoritmo. Como assim estruturar o algoritmo? Lembrem-se disso que eu vou dizer a vocês. Quando vocês forem fazer uma operação de adição, subtração e até mesmo multiplicação de números decimais, lembrem sempre de colocar a vírgula sempre abaixo de vírgula, porque isso aí vai ser crucial na hora de você encontrar o seu resultado. Tá? Então, ó, eu peguei e organizei o meu algoritmo e fiz 2,4 vezes 1,2. O que é que eu estou fazendo agora? Eu vou fazer a multiplicação normalmente do jeito que eu aprendi na escola. 4 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, que dá 4. Aí, esqueça que eu já multipliquei pelo número 2, agora eu vou multiplicar pelo número 1. 4 vezes 1, que deu 4. 2 vezes 1, que deu 2. Pego esses dois resultados, tanto 48 como 24, e irei somar. Tá? Então, quando eu somar, eu tenho aí 288. Mas observe uma coisa. Lá em cima, no número 2,4 e no número 1,2, né, eu posso contar duas casas decimais. Por quê? Porque lá no número 2,4 eu tenho uma casa após a vírgula e no número 1,2 eu tenho outra casa após a vírgula. Então, isso quer dizer que lá no meu resultado final, eu vou pegar e vou caminhar duas casas, porque é a soma de 2,4 com 1,2, no caso, a soma das casas decimais, e vou andar ali no popular, né, andar duas casinhas, e eu chego lá no meu resultado de 2,88. Certo? Agora sim, nós vamos chegar na divisão de números racionais, que é uma coisa que nós também já estudamos, mas não custa nada a gente relembrar como é que isso aí funciona. Né? Então, na divisão de números racionais, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração, como é mostrado nesse exemplo que tem aí para vocês. Então, observe o exemplo. Eu tenho 8 terços e eu ainda vou dividir 8 terços por 4 terços. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha primeira fração, a primeira fração vai ser 8 terços, e vou multiplicar pelo inverso da outra. Como assim, professor? O inverso da outra. Observe a fração que está na parte de baixo. A fração é 4 terços. O inverso dela é você trocar. Ou seja, quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. Você troca esses valores. Então, quando você trocar, fica 3 sobre 4, ou 3 quartos. Aí agora é aquele velho macetezinho que a gente sabe fazer lá das multiplicações. Multiplica 8 vezes 3 e multiplica 3 vezes 4. Então, aí, fazendo a multiplicação, 8 vezes 3, eu cheguei no número 24. E 3 vezes 4, eu cheguei no número 12. Aí você diz ao professor, e se eu chegar aqui nesse resultado, nessa fração, eu preciso fazer mais alguma coisa ou chegando aqui está certo? Veja, chegando aí está certo. Mas se você quiser, você for daqueles alunos que é curioso, vai dizer, rapaz, 24 e o número 12 são números que eu acho que eles podem ser divisíveis, né? Tanto por 2, por 4, por 6, por 8, por 12. Então, quando pensa assim, por 12, aí a gente logo vai observar o seguinte, se eu dividir o 24 por 12, vai dar 2. Se eu dividir o 12 por 12, vai dar 1. Então, por que eu não faço automaticamente 24 dividido por 12? Se você for daquelas pessoas espertas, aqueles alunos curiosos, você vai conseguir realizar essa divisão. Então, só é você dividir 24 por 12. Quando você dividir lá o 24 por 12, você chega no número 2 como resultado. Certo? Então, gente,
Era só isso por hoje, só para que vocês relembrassem como é que faz aí a multiplicação e a divisão dos números racionais, que estão totalmente ligados lá às nossas frações. E aqui ainda, inclusive, coloquei mais um exemplozinho, que foi lá a questão dos números decimais, envolvendo o número com vírgula, tá? Então, agradeço a participação de vocês. Semana que vem é semana de feriado, todo mundo está em casa de folga, dia 2, né? Então, a gente retorna novamente aqui dia 9/11, ou seja, 9 de novembro nós estamos aqui com mais uma aula de matemática, certo? Desde já um abraço para vocês, aproveitem o feriado da semana que vem e até a próxima aula.